E aí pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Teorema de Arquimedes. O Teorema de Arquimedes é a lei que determina o empuxo. O empuxo, se você ainda não ouviu falar, eu vou falar de forma reduzida para você saber o que é. O empuxo é simplesmente a força que o líquido faz, a força resultante que um líquido faz sobre um corpo submerso. Então, olha só, a gente tem aí um corpo submerso. Onde esse corpo está, em algum momento teve líquido. Quando eu coloquei esse corpo aqui dentro, ele deslocou o líquido que estava nessa posição e agora esse líquido quer voltar. O que acontece é o seguinte: quando eu desloco uma parcela de líquido aí dentro de um fluido, essa parcela de líquido quer voltar para o lugar. O que acontece? O líquido tenta expulsar esse corpo ali de dentro. Então, o que acontece? Esse empuxo daqui, eu posso colocar algumas propriedades. Primeira propriedade, a gente pode definir o empuxo, né? O que a gente pode falar que é a definição de impulso? É a resultante das forças que um líquido aplica sobre um corpo. Então, ó, é a resultante que um fluido aplica. Beleza? Legal. Professor, e aí? O empuxo é igual a quem? Olha só. Se eu estou falando que nesse lugar aqui onde tem esse corpinho antes tinha um fluido e que esse fluido agora quer voltar para o lugar e está tentando empurrar esse bloquinho para cima, o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. É igual ao peso do fluido deslocado. É igual ao peso do fluido deslocado. Gente, se o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, como é que a gente vai calcular ele? A gente vai calcular assim, ó. Vou colocar P, peso do fluido, tá bom? Vou até botar assim, ó, peso do líquido deslocado, tá bom? Vai ser igual a massa do líquido deslocado vezes o quê? A gravidade. A massa do líquido deslocado vai ser a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Observa uma coisa comigo, que se eu tenho um corpo, por exemplo, de um volume de 2 metros cúbicos, e eu mergulho esse corpo aqui, ó, observe, se esse cara aqui tem 2 metros cúbicos, eu mergulho ele aqui, quanto de líquido que eu vou deslocar? Eu vou deslocar também 2 metros cúbicos. Ou seja, o volume do líquido aqui é exatamente o volume do corpo submerso. Beleza? Então eu vou colocar corpo submerso. Tá bem? Tem que ser o corpo submerso. Ou seja, se o peso do fluido deslocado é isso, eu vou escrever: o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. Beleza? MiVG. Eu costumo dar uma diquinha para os alunos que é infalível. Observa comigo o seguinte, ó, o empuxo não é densidade vezes o volume submerso vezes a gravidade? A gente coloca assim, ó, empuxo é dVg. Densidade eu vou botar o D. A gente fala que o empuxo é devagar. Lembra, toda vez que a gente mergulha em algum lugar, quando a gente sobe devagar, vai devagarinho subindo. Então, o empuxo é devagar. Tudo bem? Então, uma forminha aí para você lembrar disso. Bom, se eu não tiver um corpo totalmente submerso, se eu tiver uma fração submersa, quanto determinar da fração submersa de um corpo? Observa comigo o seguinte. Primeiro, a gente vai colocar aqui a força-peso e o empuxo. Peso e empuxo. Legal? O empuxo é a força que o líquido está fazendo ali para cima. Gente,
Se esse corpo aqui está boiando, como se fosse um iceberg, tá? Vamos supor que ele é um iceberg mesmo. Se esse iceberg aqui está boiando, é porque o empuxo é igual ao peso. Professor, o que aconteceria se o empuxo fosse maior que o peso? Bom, se o empuxo fosse maior que o peso, o líquido expeliria ele aqui, ó. Ele ficaria boiando aqui em cima da superfície, não conseguiria entrar no líquido, ele ficaria mais para fora. Só que chegaria um momento que ele se equilibraria, tá bom? Por exemplo, se eu coloco no exemplo anterior, nesse caso aqui, se o empuxo fosse maior que o peso, ele subiria acelerado. Se o peso fosse maior que o empuxo, ele desceria acelerado. Se o empuxo fosse igual ao peso, ou ele ficaria em repouso ou em MRU. Já vou falar essa paradinha com vocês. Então, olha só, gente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou igualar o peso ao empuxo. Olha como é que vai ficar. O empuxo é igual ao peso do corpo. Bom, vou colocar densidade do líquido, a gente já sabe, vezes o volume submerso, o volume do corpo submerso vezes a gravidade, igual a massa do corpo vezes a gravidade. Tudo bem? Observa só. Vamos cancelar a gravidade. Vai sobrar para a gente a densidade do líquido vezes o volume submerso igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Gente, olha aqui. Tem como eu determinar isso aqui, ó, a densidade do líquido. Tem como determinar a fração que tem ali embaixo sobre a densidade do corpo é igual ao volume do corpo dividido pelo volume submerso do corpo ali. Observe uma coisa comigo, pessoal. Olha aqui para esse desenho. Se eu prolongasse aqui e fizesse um desenho aqui espacial, daria para eu te mostrar uma coisa. Tá vendo essa área daqui de cima? Vou te mostrar a área de cima e a área de baixo também. Esse corpo aqui tem uma área, tá? Ele tem essa areazinha aqui, ó. Beleza? A área A. E aqui também é uma área A. Essas áreas são iguais. O volume que está aqui embaixo, o volume submerso, é a área dessa base vezes a profundidade que ele está submerso. A área dessa base vezes esse comprimento. Ou seja, o volume total do corpo, ele vai ser a área da base vezes o tamanho dele total, a altura total do corpo. Então vai ser a área da base vezes a razão. O volume submerso, ele vai ser apenas o seguinte, ó. A área da base vezes Hzinho. Observa comigo que tem como a gente saber até a profundidade que ele está submerso. Dá para a gente fazer o seguinte, ó. A densidade do líquido dividido pela densidade do corpo igual ao volume do corpo dividido pelo volume submerso igual a altura ali do corpo todo, o comprimento do corpo todo, a gente pode chamar de altura, dividido pelo comprimento submerso, ou altura submersa, como você queira chamá-la. Gente, observação. Tem aluno que vai querer gravar essa fórmula. Não tente gravar. Tente fazer você mesmo. A partir daqui, desenha você, tenta você mesmo fazer, para a partir disso você desenvolver o raciocínio. Tá vendo? Eu fui fazendo devagarzinho e fui chegando na minha equação. Então eu cheguei numa equação que pode ajudar muito a gente a fazer um exercício no dia da prova. A observação que eu tenho a fazer é sobre os valores aqui do empuxo, tá? Vamos lá. Eu vou colocar 3 situações diferentes, beleza? Olha só. Eu vou colocar a primeira situação, um corpo aqui, ó, e o empuxo sendo menor que o peso. Então eu tenho empuxo e o peso apontando para baixo. Se o peso for maior que o empuxo, ó, se o módulo do peso for maior que o módulo do empuxo, esse corpo vai afundar. Ele desce acelerado. Desce acelerado. A gente pode até fazer o seguinte: se a resultante está para baixo, ó, se a força resultante está para baixo, a gente pode fazer peso menos o empuxo
igual a massa vezes a aceleração. Inclusive, a gente pode até determinar a aceleração desse corpo, tá bem? Então, quando você vira um exercício desse, pode fazer isso. Agora, se eu coloco um corpo aqui, já viu, por exemplo, quando a gente está brincando numa piscina, jogando bola e tal, quando você mergulha uma bola na água, naqueles casos, uma bola, por exemplo, de futebol, de vôlei, esses tipos de casos assim, sempre o empuxo é maior que o peso. Então, digo na vida real, né, que a gente, os casos que a gente vê diariamente. Se o módulo do peso for menor que o do empuxo, ele sobe acelerado, tá? Ele vai subir acelerado. O que vai acontecer? Eu posso fazer empuxo menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Também posso fazer isso sem problema nenhum. Legal, gente. E agora, eu falei que ia fazer 3 casos, mas eu vou fazer 4. Tá? O primeiro caso é o corpo em equilíbrio estático. Se esse empuxo for igual ao peso, ele pode ou estar parado, ó, se o módulo do peso for igual ao módulo do empuxo, a velocidade dele pode ser igual a zero. Tudo bem? Agora, eu posso falar que ele está em equilíbrio estático. Ele está parado e a força resultante é igual a zero. Agora eu posso dizer também que esse corpo aqui está em equilíbrio dinâmico. Dinâmico, ou também chamado de equilíbrio cinético. Lembra disso? Como é que funciona? Então, se o corpo tiver a força-peso igual ao empuxo, então, ó, ele também pode estar em MRU. Ah, professor, e para onde que vai ser a velocidade? Aí eu não sei. A velocidade pode ser para cima, botar V assim, ó, V. Ou menos V. Botar mais V ou menos V. Ah, por que o senhor colocou aqui o sentido da velocidade positiva e negativa? Eu só coloquei o positivo e negativo para determinar aí uma orientação, tá? Vou colocar aqui a profundidade crescendo para baixo, para você ver que a altura... não digo altura. Quando eu falo altura, eu tô me referindo na hidrostática à profundidade. Tá bom? Entenda bem. Quando a gente fala altura na hidrostática, a gente está se referindo à profundidade com que aquele corpo está. Se a profundidade cresce de cima para baixo, então vai 0, 1, 2, 3, 4. Eu vou supor que a velocidade para baixo é positiva, tá bom? Mas não, isso não quer dizer nada. Ele poderia estar subindo também com velocidade positiva. Se a questão não falasse nada sobre essa trajetória aqui, ele poderia estar subindo normalmente. Nesse caso aqui, o peso também pode ser igual ao empuxo. Tudo bem? Em MRU ou repouso, equilíbrio estático ou dinâmico, também chamado de equilíbrio cinético. Pessoal, até a nossa próxima aula.